Olá, eu sou Cíntia Lima, sou psicóloga e Master Coach. E hoje, no nosso programa, nós vamos falar da importância de se especializar, de gerar em você mais conhecimento, principalmente no programa de hoje sobre gestão de pessoas e coach. Nós sabemos que cada vez mais tem sido demandado de profissionais das diversas áreas, conhecimento, experiências e habilidades. Mas o diferencial é o comportamento, é a atitude. E é por isso que hoje eu estou com essas duas mulheres maravilhosas, né, que atuam no desenvolvimento, na seleção estratégica, na condução de produtividade e resultado de profissionais de recursos humanos e gestores de pessoas. Leusa Medeiros, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E Adriane Marques, também seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Cíntia. Falando sobre esse tema, Leusa, você que tem aí atuado, né, há um tempo em seleção estratégica, né, hoje tem sido referência, né, na nossa região em seleção estratégica, você percebe uma visão positiva, né, como alguém que está selecionando estrategicamente, esse gestor, que é um gestor de área, um gestor técnico, quando ele busca esse aprimoramento mais de gestão de pessoas, mais de coaching? É fundamental, porque a área de recursos humanos ela funciona hoje como a área de suporte, a área que pensa estrategicamente o que é que se vai fazer em RH. Só que quem gerencia, quem gere as pessoas é o gestor. Então, quanto mais conhecimento ele tiver no que diz respeito a comportamental, a relacionamento, a desenvolvimento, e esse conhecimento técnico dá uma sustentação muito grande para que ele possa agir tecnicamente na área de atuação dele, mas gerenciando as pessoas com a abordagem de gestão de pessoas e coaching. Muito bom. E, Adriane, em relação à produtividade, resultado, que isso também às vezes é ou ambivalente, as pessoas acham que é excludente. Ah, não, eu já sou um gestor de área, eu já tenho que focar em processo, eu já tenho que focar em resultado. Você, como coaching de produtividade, de eficiência, você vê como importante esse gestor olhar gestão de pessoas e coaching, mesmo que ele seja de uma área técnica? Com certeza, é super importante, até porque hoje as pessoas, qual é o foco principal? As empresas dizem, o foco é meu cliente, mas o foco principal de uma empresa são as pessoas. Enquanto mais ele se conhece, mais ele conhece a equipe, melhores são os resultados, né? Isso a gente fala em números, né? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu trabalho com vendas, o meu número ele melhora mais quando eu consigo identificar na minha equipe quais são os seus pontos fortes e quais são aqueles pontos também que eles precisam melhorar. Né, e utilizar também as ferramentas que tem aí de produtividade de gestão. Então, isso daí é um casamento perfeito, que eu tenho o coaching e eu tenho as ferramentas também da administração para melhorar os resultados. Como até fala o coaching, então seria essa integração daquilo que é razão, planejar, organizar, sistematizar, mas também aquilo que é emoção, lidar com as pessoas, criatividade, contato, Sim, empatia? Com certeza. Seria essa integração. É a integração do que eu preciso chegar, né, daquele meu estado atual, da identificação do meu estado atual para o meu estado desejado. E aí eu entender o que eu posso explorar mais em mim e na minha própria equipe. E isso eu junto muito a questão também, como você falou muito bem, da emoção. Eu preciso ajudar a pessoa a identificar o que ela tem de bom. Né? Então, o líder coach, ele justamente é isso. Ele potencializa as pessoas, ele consegue estimular o que as pessoas têm de positivo para chegar nos seus resultados. É isso que é a importância da liderança coaching. Legal. E, Leusa, puxando esse gancho da Adriane, quando você tem lá na sua frente esse gestor, esse profissional em processos de seleção estratégica, que dica você daria para esse profissional que já é especializado, que já tem conhecimento, já tem experiência e que ele percebeu a importância de se formar, de se especializar e de fazer um MBA em gestão de pessoas? Como que ele pode usar isso na hora da seleção a seu favor? Então, alguém que manifesta o interesse
não é, de gerenciar melhor os seus recursos, de forma a respeitar as individualidades, a valorizar as potencialidades e a identificar aonde ele pode contribuir mais como um gestor de pessoas, ele já ganha alguns pontos diferenciais daquele gestor que é absolutamente técnico. Não é? E essa busca tem que ser pela educação. Então, a formação, um MBA, uma especialização, uma outra fonte de conhecimento, a literatura, tudo isso contribui para que ele se torne um gestor muito mais qualificado para gerenciar pessoas. Então, numa seleção, com certeza, é um diferencial bastante bem visto. Não é? É um diferencial que leva aquela pessoa a ser um dos escolhidos para aquela posição, em detrimento de outro que tem apenas a formação técnica ou que não valoriza esse tipo de formação mais voltado para a gestão de pessoas. Perfeito. Então, já fica a dica, se você é gestor de uma área técnica, quanto mais você se aprofunda na sua área técnica, excelente. Mais produtividade, mais eficiência. Mas agregar e divulgar que você está fazendo aí, não só o que é técnico, mas o que é comportamental, vai ajudar você na sua carreira, como nos fala aqui a Adriane, como nos fala a Leusa. Né? E tem algum outro ponto que vocês acham que é importante a esse líder, a esse gestor? Olha, eu gostaria de falar no papel de educadora também, não é? Que é você estimular na tua equipe também a vontade de estudar, também a formação. Então, como é que eu vou preparar a minha sucessão se eu sou um gestor que trabalha, que estuda, que se preocupa com esse tipo de formação mais comportamental e a minha equipe não tem esse skill? Então, quem que eu vou puxar para ser meu substituto? Quem é que eu vou preparar? Então, a minha equipe também precisa se preocupar com isso antes de assumir a posição de gestor. Enquanto ela estiver se preparando, ela já pode chegar para a posição de gestor com esse diferencial. É a famosa dança das cadeiras, né? Então, eu vou me preparando. Se eu quero subir, né? Se eu tenho um planejamento de carreira dentro da minha empresa, se eu estabeleci isso daí, porque a palavra planejamento ela está muito ligada com produtividade, o que eu estabeleço para a minha carreira em 5, 10, 15 anos, o conhecimento é fundamental para quem quer realmente evoluir, inclusive não só como profissional, gente, como pessoa. Porque o coaching ele é uma metodologia que ele trabalha o ser humano, o indivíduo como pessoa. Então, e isso reflete em todos os aspectos da sua vida, do pessoal ao profissional. Então, você percebe a melhoria praticamente em tempo real quando começa a desenvolver um processo de coaching. Muito bom. Tem sido frequente eu ver os alunos de uma pós-graduação, por exemplo, de gestão de pessoas, serem pessoas de recursos humanos, né? Já serem o profissional de RH e não esse profissional que a gente está comentando, pelo menos aí 80% da turma acaba sendo recursos humanos, né? Já falamos da importância do líder fazer, mas o que vocês percebem para o próprio RH, que frequentemente vem de uma formação mais humana, o que também agrega de valor para o profissional de recursos humanos fazer uma formação voltada para a gestão de pessoas e coaching? Considerando que o RH hoje ele precisa ser estratégico, né, porque ele precisa estar caminhando para dar o resultado. Então, que se antes se tinha aquele papel do RH somente formal, hoje não, ele precisa trabalhar em conjunto com as outras áreas para gerar esse resultado. Então, a partir do momento que eu tenho as lideranças, né, vamos colocar assim, as cabeças, né, aquelas pessoas, chefes que comandam da empresa com o mesmo objetivo, o resultado é muito mais rápido. E ele flui de uma maneira que não é só o resultado em si do número, mas ele flui com harmonia, ele flui com sintonia. Né? As pessoas elas começam a perceber a evolução da empresa, o crescimento, ela sendo top of mind, e isso dá uma sensação de bem-estar e de que eu venci, eu consegui. E isso é super importante para o resultado, para o clima da empresa. Então, assim, quando eu tenho um RH também que estimula isso daí entre os gestores,
o resultado com certeza flui muito melhor. Legal. Então, aí o que eu pego nas entrelinhas também, e o que você já falou bem diretamente, é se esse profissional de RH ele não é fonte, né, dessa informação, eu não dou aquilo que não tem, a gente já repete, já escutou isso tantas vezes. E você também, Leusa, o que você vê de benefícios? Quais benefícios você elencaria aí para uma área de recursos humanos ter uma especialização já em gestão de pessoas e coaching? Primeiro, o reforço técnico, né, que você tem numa graduação, depois de uma pós-graduação, você tem um reforço maior, você tem uma ampliação da visão, você tem uma qualificação técnica muito mais sofisticada. E aí, usando a estrutura de resposta da Adriene, se eu não posso ser o exemplo, como é que eu posso vender essa ideia? Então, o gestor de pessoas também precisa se qualificar no sentido de que ele vai conhecer tão bem os benefícios que ele vai poder multiplicar isso, vender essa ideia para os gestores da empresa com muito mais facilidade do que se ele não tiver. Não é? Porque apenas uma graduação nos dá a formação, a pós-graduação nos sofistica naquilo que a gente é especialista. Então, essa sofisticação é que vai gerar nas outras pessoas a inspiração para fazer esse tipo de formação. Perfeito. Vale, não, imagina. E Leusa, também vale reforçar que hoje, no mercado em que a gente está, muitas pessoas migraram, né, do emprego formal para empreender. Então, quando eu tenho também o empreendedor, que ele pensa no resultado, mas não só o número, mas ele pensa na equipe deles, como pessoas, como seres humanos, que vão ajudá-lo a crescer, aí é uma outra figura. Então, eu sempre falo que, para os empreendedores, tá, gente? A dica, começa aqui de cima. Então, você tem que começar nessa busca do conhecimento, nessa busca da formação e disseminar para os teus gestores, para a tua equipe. Mas a aplicação é perfeita, porque, em geral, o empreendedor ele começa um negócio que ele conhece muito bem, tecnicamente também. Então, ele não sabe gerir pessoas, ele muito dificilmente sabe gerir a produtividade e os resultados. Ele sabe fazer aquele negócio. Por exemplo, se ele é do ramo alimentício, ele vai saber fazer uma excelente pizza, mas ele não vai saber fazer a gestão. Em geral, o empreendedor passa por esse caminho, que é abrir um negócio que ele tem expertise e depois ele tem as dificuldades inerentes a gerir esse negócio. Isso. E gestão de pessoas é talvez o pilar fundamental para que o negócio possa deslanchar. Você deu uma boa dica, os empreendedores precisam estudar, precisam se qualificar também. Nesse caminho também, empreendedor, gestor e recursos humanos, porque o gestor de recursos humanos dentro da empresa, ele também é o empreendedor, ele é o intraempreendedor, então é esse movimento mesmo. E nessa hora a gente passa, se você deixar, essas três aqui vão passar o dia todo conversando, porque o assunto é muito interessante. Você pode deixar sua pergunta, suas dicas, para que a gente responda também aí no decorrer do programa. E fiquei me questionando, né, quando nós pensávamos esse escopo, tá bom, mas eu, Cíntia Lima, sou de empresa, estou em consultoria, a Leusa de empresa em consultoria, a Adriene de empresa em consultoria. Então, de modo geral, por mais aderente que nós estejamos no negócio do nosso cliente, ainda assim a gente não vive a cultura, aquele dia a dia. E foi por o desdobramento do trabalho. Né? Exatamente. Do trabalho. E foi nesta reflexão que nós fizemos uma entrevista com uma pessoa que é gestora de recursos humanos, que atua numa multinacional, que tem larga experiência em RH e que possa também contribuir com esse nosso debate, também como especialista em gestão de pessoas, e sobre a perspectiva de quem já está vivendo uma realidade organizacional como área de gestão de pessoas, que benefícios e que dicas ela nos daria, e é por isso que eu vou chamar para você assistir agora a entrevista da Sabrina Cunha. Eu estou aqui com a Sabrina Cunha. Sabrina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cíntia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sabrina, eu conheço você, a sua atuação, né, em RH, em gestão de pessoas, né, você tem aí uma carreira profissional, né, de destaque em empresas, né, de segmentos e de envergadura significativa aí no mercado. E como nós estamos falando da importância, né, do profissional, do empreendedor, do RH, né, de realmente se aprofundar em conhecimento,
mas numa vertente de conhecimento também comportamental e não só conhecimento técnico. E eu queria muito que você pudesse compartilhar conosco os benefícios disso, né? Quando nós contratamos um profissional para trabalhar na indústria, nós contratamos eles pelos conhecimentos que eles têm, pela entrega que eles podem proporcionar para a empresa, né, os resultados. As empresas estão cada vez mais buscando a alta performance, né, as metas devem ser alcançadas, se não superadas. Só que eles vêm com aquele conhecimento técnico, formações em engenharia, técnicos, é uma formação muito robusta, mas muito técnica. E eles se deparam com as indústrias, com uma equipe muito estruturada, mas que eles mesmos não fazem tanto essas entregas. Então, eles precisam se preparar para poderem gerir pessoas e fazer as entregas através das pessoas, né? Ou seja, fazer a gestão das pessoas e dos processos. Então, por isso, a importância de ter uma formação concreta, uma formação que realmente proporcione para eles ferramentas, conhecimentos mais estruturados. Então, dessa forma, eles realmente conseguem alcançar a alta performance que tanto é exigido. Uhum. Você sente, ou você escuta, ouve, enfim, né, vê profissionais da área técnica com resistência em se especializar, em se formar, em fazer cursos no contexto comportamental, no contexto de gestão de pessoas, por exemplo? Isso vem mudando. Há um tempo atrás, realmente aqueles profissionais que têm uma formação muito técnica, eles realmente buscavam apenas os resultados técnicos, os resultados de alcance do que é estabelecido pela empresa. E hoje as empresas e as direções vêm exigindo cada vez mais o como essas entregas são feitas. Então, como é que conseguiu alcançar um resultado? De que forma ele fez isso? E por isso entra a questão do coaching, do acompanhamento, de entender as competências daquele colaborador, daquele subordinado, para fazer essa entrega. Então, o como é que hoje é muito avaliado e muito exigido. As empresas vêm discutindo a forma, através da ética, através dos valores e atendendo à cultura da empresa. Então, tudo isso é o como se faz uma entrega. E se um gestor ele não tem uma preparação, um olhar para pessoas, ele não consegue evoluir, ele não consegue direcionar a sua equipe para fazer essas entregas. Você ficou atento, né? Você escutou, você viu o que a Sabrina falou. Vem mudando. E se você é esse líder que não está acompanhando esta mudança, você está ficando cada vez mais para trás, né? E aí você vai ficar cada vez mais longe daquilo que são as necessidades de atuar como um gestor, né, como um líder, com um cargo de alta administração dentro das empresas. E para recursos humanos? Sabrina, como que você tem visto, como você percebe, né? Eu sei que você aí já tem uma grade de especializações, né, de cursos, vem se aprimorando com frequência. Que dica, tipo, dicas de Sabrina, né? Dicas de Sabrina Cunha para os profissionais de RH que também querem evoluir e o quanto eles precisam se mergulhar mesmo em gestão de pessoas e coaching. Acredito que o principal para um gestor de pessoas é realmente se preparar e estudar, leitura, especializações. São profissionais que passam pelo menos 4 anos numa faculdade ou numa formação técnica, só estudando números, estudando finanças, estudando economia, entre outras matérias. Mas na grade curricular deles não tem nada voltado para coaching, voltado para gestão de pessoas. Então,
esses profissionais eles precisam se preparar para isso, precisam se especializar. Não é apenas um curso de um final de semana apenas, podem fazer vários, mas ele precisa aprofundar. O ser humano ele é complexo. Então, quando a gente fala de liderança situacional, quando a gente fala de várias ferramentas, várias metodologias de gestão de pessoas, esse profissional, esse gestor, ele precisa conhecer. Não digo que ele precisa ser o expert nisso, né, porque tem uns RHs para direcionar e para ajudar, mas ele tem que ter a base. E o que dá a base é uma formação. Então, através dessa formação, ele vai ter subsídios para colocar em prática, para conseguir entender o perfil de cada pessoa que compõe a sua equipe e conseguir direcionar cada um deles na medida necessária e fazer as entregas que a empresa precisa e que todos são cobrados para fazer. Então, a dica que eu dou é estudar. Estudar é para a vida. A gente começa a estudar como criança, achando que terminou o ensino médio, mas não. É contínuo. E se a pessoa, o profissional, tem interesse e quer evoluir, quer se tornar um profissional reconhecido, né, com bons resultados, precisa se especializar. Muito bom. Você sabe que você me deu 2 boas memórias, né? Uma é o curso do líder de alto impacto. O meu, né, gente? Hoje, inclusive, né? Hoje, dia 8 de março, começa às 18 horas o curso de líder de alto impacto. A gente vai trabalhar um pouco essa perspectiva, né? Liderar a si mesmo, liderar as pessoas, liderar os grupos, mas também entender e liderar e conhecer e liderar o negócio. Então, ainda dá tempo de você se inscrever. Liga aqui, passa um WhatsApp nesse número, você ainda consegue participar lá conosco. Mas, Sabrina, você também deu uma dica muito importante, assim, cursos como esses são vitais, eu espero que você esteja conosco, mas ele vai te dando insights, né? E ele vai te ajustando, te modelando, mas, como a Sabrina falou, eu preciso de ter alguma coisa mais formal, mais a longo prazo, mais continuado também. E o segundo insight que você me deu é a questão mesmo de você procurar a especialização formal em gestão de pessoas e coaching, é isso? É isso mesmo. Como eu falei, os profissionais eles não têm essa formação, eles não têm esse conhecimento. Eles são, talvez uma palavra muito forte, jogados numa área para alcançar o resultado, mas eles precisam de subsídios. O papel do RH na empresa não é fazer a gestão das pessoas. Esse é o papel do gestor. Mas como é que ele vai fazer isso? Então, esses cursos, né, de liderança são fundamentais. E o RH vai ajudar a conduzir, mas não vai fazer por eles. O RH, hoje, ele não trabalha mais dessa forma. O RH é mais estratégico. Claro. Então, buscando, inclusive, ajudar os profissionais nessas formações, né, dando esses subsídios. Mas vai do profissional, que é dono da sua carreira, buscar esses conhecimentos. Como dono da carreira, você me lembra assim, carreira, né, é caminho dos carros. Então, você é que conduz, né? Para onde que eu estou levando o meu carro? E aí a Sabrina diz, aos profissionais de recursos humanos, para onde você está levando sua carreira? Aos líderes, para onde você está levando essa carreira, em cursos que te ajudem, como esse, mas também na especialização. Eu vou convidar, né, a Thelma. A Thelma, ela está lançando, é coordenadora hoje das pós-graduação da FAMetro. Eu também vou convidar a Thelma para conversar, para explicar. Vamos fazer uma reportagem com a Thelma. Já estou até me comprometendo aqui, né? Mas vamos fazer uma reportagem com a Thelma, porque ela está fazendo um curso lindo, ela está desenhando uma grade linda de um curso de especialização em gestão de pessoas e coaching, que, como você escutou a Sabrina, que está lá na realidade organizacional, a importância. Então, neste programa ainda, eu estou me comprometendo, ele entra no ar com aí uma dica da Thelma, explicando para nós como é que vai ser essa especialização. Acho Muito que ajuda. Bom. Com certeza ajuda. Tenho certeza que nessas formações, não só o conteúdo que é transmitido, mas as discussões que surgem.
As experiências que são discutidas em sala, cada um coloca a sua realidade, traz exemplos e aí o profissional acaba se capacitando ainda mais, consegue vivenciar aquilo que ele precisa administrar dentro de uma empresa. Ah, Sabrina, eu tenho certeza, todo mundo amou, né, as suas dicas, é super importante, porque às vezes a consultoria fala, mas a gente não está lá dentro, né, por mais que a gente se especialize muito, mas escutar de alguém que está ali, que acompanha a carreira do dia a dia das pessoas, né, que faz esse movimento de selecionar, de treinar, de avaliar, de conversar com os líderes daquilo que eles precisam, agregou muito mesmo no nosso programa de hoje, eu tenho certeza, todo mundo realmente sentiu privilegiado de poder escutar você. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cíntia, internautas, me coloco à disposição. É muito bom ter programas, né, como esse para mostrar a perspectiva e do que se espera, o que hoje as indústrias procuram, né, nos profissionais. Então, me coloco à disposição. E aí, como eu estou prometendo para você, ainda neste programa, até o final, você vai ter uma reportagem com a Thelma falando sobre especialização, o MBA, em gestão de pessoas e coaching. Tenho certeza que você amou a entrevista da Sabrina, que agregou muito valor ao nosso debate. E, aproveitando, quero me despedir de Adriane Leusa. Muito obrigada, a contribuição foi rica. E depois da nossa despedida, você também vai ter a oportunidade de assistir um filme. Fica aí que eu vou já te dar a dica. Então, gente, muito obrigada pela oportunidade. A gente está sempre à disposição e divulgar, né, a importância da educação e a importância de se qualificar é um prazer e uma honra para a gente. Muito obrigada. Bom. Obrigada a você, Leusa. Cíntia, eu também agradeço, gratidão enorme por estar aqui, você também pode contar comigo. A gente está aqui, eu sempre falo que o conhecimento ele é válido quando ele é realmente disseminado, quando ele é explorado, é repassado, e isso é que nos faz realmente atingir a nossa missão de vida. Gratidão enorme, conte sempre comigo. E você também pode observar aqui, né, que não há competição, não há rivalidade, conhecimento é para ser repartido, é para ser compartilhado, é a tal da cooperação. Vamos operar em cooperação, né? Cada um no seu campo de especialidade, somando, é assim que a gente vai conseguir cada vez mais implantar no nosso país uma educação melhor. Eu vou agora apresentar para vocês o trecho do filme Invictus. Nós separamos um trecho muito especial que tem a ver com este enfoque, gestão de pessoas e coaching, mas na hora que você está assistindo, você vai analisar, né, o que você já enxerga desses pontos. Paralelo a isso, nós encaminhamos também a Fabrícia Moura, uma gestora de recursos humanos, 20 anos de experiência na área de RH, que também vem se aprofundando em neurolinguística, em filosofia. Nós solicitamos que ela também pudesse assistir o filme e passar para nós a percepção da área de recursos humanos sobre o filme dentro do nosso contexto. Especialize-se em gestão de pessoas e coaching. Assista o filme. A senhora é a luz que ilumina meu dia. Sim, senhor. Senhora Brits, este é François Pienaar, capitão dos Springboks. Engana-me, Kinismer. Quer que eu sirva, senhor? Não se incomode, eu mesmo sirvo. Muito obrigado, senhora Brits. Como gosta do seu chá, François? Com leite, por favor. Os ingleses nos deram muitas coisas, incluindo rugby. Mas o chá da tarde é a melhor de todas. Aqui está. Obrigado, senhor. Seu trabalho é muito difícil. O meu? Eu sou comerciante. Ser capitão dos Springboks é um trabalho muito difícil. Nada comparado ao seu, senhor presidente. Ora, ninguém tenta arrancar minha cabeça no meu trabalho. É verdade. Diga, François, qual é a sua filosofia de liderança? Como você inspira seu time a fazer o melhor?
Pelo exemplo. Sempre tentei liderar pelo exemplo, senhor. E está certo. E está muito certo. Mas como consegue fazê-los ser melhores do que eles acham que podem ser? Eu acho isso muito difícil. Inspiração, talvez? Como nos inspirarmos para a grandeza quando nada menos será o bastante? Como inspirarmos os que estão perto de nós? Às vezes eu acho que é usando o trabalho de outros. Na ilha Robben, quando as coisas ficaram muito ruins, eu achei inspiração num poema. Num poema? Um poema vitoriano. Só palavras. Palavras, meu jovem, que me faziam levantar quando eu só queria ficar deitado. Mas você não veio até aqui para ouvir um velho dizer coisas sem sentido, não é? Não, por favor, senhor presidente. Faz todo sentido para mim. No dia de um grande jogo, quando estamos no ônibus a caminho do estádio, ninguém fala. Ah, sei. Estão todos se preparando. Isso. E quando eu acho que todos estão prontos, eu faço o motorista tocar uma canção que eu escolhi, que todos conhecem. E nós ouvimos as palavras juntos. Isso ajuda. Eu me lembro de quando fui convidado para as Olimpíadas de 1992 em Barcelona. Todo mundo no estádio me recebeu com uma canção. Na época, o futuro, nosso futuro, parecia obscuro. Mas ouvir aquela canção nas vozes de pessoas de todo o planeta me fez ter orgulho de ser sul-africano. E me inspirou a voltar para casa e fazer o melhor. E me permitiu esperar mais de mim mesmo. Posso saber qual era a canção, senhor? Era Deus abençoe a África. Uma canção muito inspiradora. Precisamos de inspiração, François. Porque para erguer nossa nação, nós todos temos que superar nossas próprias expectativas. E aí, como ele é? Ele não é como ninguém que eu tenha conhecido. Eu espero que sim, o que ele queria. Do que ele falou? Ele falou de rugby? Do que ele falou? François, parece que eu tô falando com a parede. O que ele disse? Oi, gente. Bom estar aqui com vocês para poder dividir um pouco da nossa visão e da nossa experiência do que é fazer gestão de pessoas nas organizações. Eu diria que gestão de pessoas é, para quem ama o que faz, é um sacerdócio. E o que tirar da máxima do Nelson Mandela? Eu diria que 3 competências importantes o filme me mostra claramente, né? A primeira é criatividade. Nós precisamos ser criativos e inventar uma coisa nova todos os dias. A segunda é empatia, se colocar no lugar do outro sempre foi e sempre será. É um exercício constante para quem quer cuidar de pessoas. E a última e a mais importante de todas é a vontade. A vontade está ligada com o nosso propósito. A gente precisa saber para o que veio, saber por que a gente está fazendo ou cuidando das pessoas, né? O gestor não precisa ser de RH para cuidar das pessoas. Todo gestor cuida de gente, né? E o ser humano é um indivíduo. Como a palavra já diz, né? É único, é indivíduo, é indivisível. Não tem nada igual a cada um de nós.
E nessa busca, a gente não pode cansar, né? A gente precisa ter vontade. Vontade de aprender, vontade de conhecer, vontade de ouvir o outro, principalmente. Eu diria que estudar e se aperfeiçoar para cuidar de gente ajuda não só as pessoas com quem você vai conviver, mas principalmente a você mesmo. Isso traz um conhecimento fantástico, não só para o mundo corporativo, mas para a vida, né? A positividade é uma necessidade hoje do mundo contemporâneo. E para a gente continuar com essa positividade que nos move, mesmo a gente está desacreditado com a economia, com a política, nós precisamos manter vivo dentro de nós essa vontade de cuidar das pessoas, essa vontade de fazer melhor todo dia. E tem uma frase linda, né, de um livro que muitos de nós seguimos e conhecemos e trazemos para a nossa filosofia de vida, que é: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. E essa palavra é fantástica, porque tudo que a gente conhece e que a gente estuda e que a gente aprende nos liberta da negatividade, nos liberta da ignorância, nos liberta da dificuldade de entender o outro como um indivíduo. Então, o que eu quero deixar para vocês é dizer que estudem, se preparem, né? Conhecer é maravilhoso e conhecimento é tudo que a gente precisa para ser melhor e para ser melhor para a sociedade, que tanto precisa de pessoas de boa vontade. Obrigada. Fabrícia, muito obrigada por sua contribuição rica, a sua contribuição aqui dentro do nosso tema. E como eu prometi para você hoje, consegui lá, lembra quando eu estava fazendo a entrevista, no começo dessa reportagem, no dia que eu fiz a entrevista com a Sabrina, eu prometi trazer para você a Thelma Lopes, que é coordenadora dos cursos de pós-graduação da FAMetro, e ela vai falar conosco agora sobre como que é esse formato? O que ela está trazendo de abordagem, de inovação no curso de especialização de gestão de pessoas e coach? Thelma, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite de participar aqui do nosso programa. Fique aí com a Thelma. Olá, eu sou coordenadora do curso de pós-graduação da FAMetro. Atingir metas e resultados requer uma gestão eficiente, tanto dos processos quanto das potencialidades individuais e do time. O gestor, que entende de gestão de pessoas e conhece as práticas e processos do coach, tem mais condições de levar o seu colaborador do ponto A ao ponto B, atingindo os resultados desejados. Nós, do Centro Universitário FAMetro, estamos trazendo um MBA em Gestão de Pessoas e Coach com uma proposta diferenciada. O curso está estruturado iniciando através de um mapeamento de perfil de personalidade, passando pelas etapas coach individual, gestão de pessoas, mas dentro de um processo e conceito de coach e coach de time. Selecionamos também os melhores profissionais do mercado, profissionais que têm vivência na área, que vão poder contribuir, trazer sua experiência para a sala de aula. O público-alvo são profissionais de qualquer graduação que queira exercer uma liderança no mercado de trabalho. Você quer atingir bons resultados? Invista na sua carreira, invista no seu desenvolvimento, invista no seu futuro. Venha fazer pós-graduação na FAMetro. Thelma, muito obrigada por ter aí ampliado as possibilidades da gente conseguir aí uma formação tão rica de abordagem para a nossa população em Manaus. Por falar em agradecer, nosso programa está acabando. Muito obrigada a toda a mulherada. Você viu que tem muita gente para agradecer hoje. Além da Thelma, Fabrícia, obrigada. Obrigada, Sabrina, por sua contribuição. Obrigada, Adriene, Leusa, essa mulherada aí que fez esse programa de hoje. Por falar em mulherada, feliz nosso dia. Hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Um dia que simboliza, sim, as nossas lutas, as conquistas das mulheres e também aí o quanto a gente tem de desafio pela frente, quanto mulher pode fazer. Então, a nós, flores, né? E você também compartilha,
curte o nosso programa com mais pessoas que você possa, com a maior quantidade. Agradecer também a equipe da Arpia Web TV. Gente, eles são maravilhosos. Você quer ter um programa como esse? Você quer ter um programa no seu formato também? Não precisa ser como esse? Conversa com a equipe da Arpia Web TV e com certeza você pode divulgar o seu produto, o seu serviço, você pode compartilhar conhecimento, como é o propósito deste programa. Então, conversa lá com a equipe da Arpia Web TV, compartilha, curte esse programa e todos os outros que estão lá na Web TV. Um beijo, eu espero ter contribuído com vocês neste programa. E, depois que terminar este programa, daqui a pouquinho, você vai ter um vídeo de promoção e sorteio da Italijoias. Então, continua conosco aí acompanhando na Arpia Web TV.